O que significa cidadania? Geralmente, pensamos que cidadania é apenas exercer os nossos direitos e deveres básicos, como, por exemplo, o direito de votar. Porém, cidadania, embora englobe essas coisas, é muito mais do que isso. Ela é uma construção coletiva e constante. Ela só existe quando há verdadeira participação dos cidadãos. Ela nos chama a superar o comodismo e o vício social de esperar que os políticos façam tudo para nós. Não é cidadão autêntico aquele que fica em casa sentado numa poltrona reclamando dos problemas e do governo, engolindo o sapo e ficando desesperado sem nada fazer. O cidadão autêntico arregaça as mangas, se organiza com outras pessoas para discutir os problemas sociais e buscar soluções. Um verdadeiro cidadão está sempre em busca da construção coletiva de uma sociedade mais justa, mas não espera que essa sociedade justa caia do céu, pois sabe que só a constante luta coletiva e organizada poderá mudar a sua realidade, o seu bairro, a vida de seus filhos, a vida de tantas pessoas privadas de sede de ter, dependem dessa organização e dessa busca constante. Buscar o bem comum significa que sou apenas um entre tantos que possuem os mesmos direitos. Portanto, é importante perceber que não necessariamente vou usufruir de uma conquista, mas muitas vezes outras pessoas mais necessitadas do que eu serão beneficiadas. Trabalhar juntos para alcançar os objetivos é muito importante, pois sozinhos dificilmente conseguimos transformar a nossa realidade. Porém, trabalhar juntos exige diálogo, que também significa renúncia de algo pessoal de ambas as partes para o bem comum. Nessa busca, todos são alunos, pois todos estão sempre aprendendo uns dos outros como melhor realizar a cidadania. Cidadania é acolhida do diferente, é preocupação com a vida dos vizinhos, com as estradas do bairro, com a educação das crianças, com a saúde das pessoas, com o meio ambiente, com o trânsito, com acesso à saúde. Cidadania é inclusão social. Portanto, não esperemos que falsos médicos curem nossas doenças sociais, mas que busquemos juntos construir o mundo que sonhamos. Olá, estamos aqui com Osvaldo Batista Júnior, advogado, e vamos entrevistá-lo sobre cidadania. Osvaldo, o que você entende sobre cidadania? Bem, a cidadania é a participação democrática da população, onde ela visa e busca os seus direitos junto ao governo. Isso chama cidadania, quando o cidadão exerce o seu direito junto ao governo. E como podemos conscientizar um popular de que ele é importante para a democracia, um item ligado à cidadania? Bem, o popular ele é a razão de tudo, ele é importantíssimo para a democracia. Por quê? Se existe hoje um governo, é através de quê? Da população, do voto desse popular. Então, o popular ele é fundamental para o exercício da democracia em qualquer Estado. Bem, um desses afazeres citados na pergunta anterior está relacionado à política. Você acha que os políticos hoje visam a população ou favorecimento na construção de monopólios e oligopólios? Bem,
Hoje, infelizmente, não existe muita credibilidade em nossos políticos. Por quê? Eles visam justamente formar esses monopólios, justamente para ter um favorecimento próprio, justamente para se favorecer. E esquecem por que eles estão ali, quem os colocou ali, entendeu? Eles esquecem porque eles deveriam, justamente estando ali, reverter o quê? Em prol da sociedade, não em prol de si próprio, de se favorecer, favorecimento pessoal desses monopólios. É justamente essa falta de credibilidade dos políticos hoje. Sim. E isso atrapalha ou ajuda no fazer democrático social no Brasil? Com certeza atrapalha. Porque, como eu falei anteriormente, justamente isso atrapalha porque os políticos esquecem porque estão ali. Estão ali para tentar o quê? Melhorar a vida dos cidadãos, de quem os colocou ali. São quem? Os populares, os cidadãos. Então eles têm que reverter justamente em prol daqueles que o colocaram ali, os cidadãos, revertendo em prol da sociedade, e não em prol de si próprio. Boa tarde, estamos aqui com o professor Marcos e ele vai responder as perguntas sobre conscientização do brasileiro como cidadão. Você, como cidadão, você acredita que vivemos em uma boa nação? Essa definição é um pouco complicada, mas enfim. Nós vivemos numa bela nação. Você concorda, então? Que é uma bela nação. Mas é muito injusta. Ela é bela porque ela tem recursos invejáveis, né? Nós temos riquezas naturais muito importantes, significativas, a gente tem matos, tem água, tem solo, tem muita coisa importante, mas elas são mobilizadas em benefício de uma minoria. Isso é injusto. Então é uma bela nação, mas ela é muito injusta. O ideal seria que a população usufruísse democraticamente das riquezas produzidas. Não é isso que acontece. Muitos trabalham e poucos usufruem da produção, que é coletiva. Então, para sermos uma bela nação, a gente precisa ser um país mais democrático, mais justo, menos injusto. Para o senhor, virarmos uma boa nação, temos que Nós precisamos ser mais democráticos. melhorar nessa parte da Sim. democracia. É preciso ter menos desigualdade, é preciso ter mais justiça, social, ambiental. Qual a sua opinião, sabendo que muitos ignoram o poder eleitoral pela corrupção e promessas não cumpridas pelos candidatos? Eu compreendo que a população fique desconfiada. Acho que a gente vai ter agora, nas eleições que estão se aproximando, é possível que a gente tenha um contingente maior de pessoas anulando seus votos. A gente não for lá votar, que é uma das atividades de um cidadão, é votar, por exemplo. Se as pessoas não forem fazer isso, elas estão se abstendo também, quer dizer, não ajuda muito, né? Eu acho que participar da eleição é importante. Não apenas votando, mas defendendo, né, determinadas pautas, projetos, pessoas também. E condenando outras, né? Enfim, tem pessoas que não merecem ser eleitas. E se a gente puder divertir algumas pessoas que a gente conhece a não votarem mal, por exemplo, é uma coisa boa. Uma grande melhora na nossa... A gente precisa melhorar a saúde política do país. Ela está doente, sofrendo de muitas mazelas. A corrupção que você falou é uma delas, temos práticas corruptas e não é de hoje. De 1500 para cá, essas coisas foram. Tem a ver com a. Vai crescendo com o passar do tempo. Mas não é uma coisa com a qual a gente tem que se acostumar, entendeu? Não é natural isso acontecer. Tem uma mudança. Uma cidadania crítica ativa pode diminuir. Né? Obviamente, quem é corrupto tem que ser penalizado, né? Tem que pagar pelo prejuízo que ele causa para todo mundo. Agora, isso não deve servir de argumento para que a gente não vote, não participe, porque senão a gente entrega na mão dos bandidos, digamos assim, enfim, os poderes todos disponíveis. A gente tem que disputar isso, né, com quem é desonesto. Tem gente honesta, que tem os problemas.
Não são militantes, mas eu conheço. Costumo votar neles, porque acho que isso é importante para nós. Mas, enfim, tudo é processo de construção, né? E as manifestações com o símbolo de cobrança dos direitos moveu todo o Brasil. Na sua opinião, depois delas, os políticos e a sociedade entenderam o poder do cidadão? Você está se referindo àquelas manifestações que ocorreram em julho do ano passado e que deixaram, enfim, todo mundo muito surpreso, né? Você não acha que com aquele movimento... Aquele movimento, eu acho que produziu uma advertência muito forte, quer dizer, os políticos profissionais, os poderes constituídos, governos, né, nas suas diversas esferas, né, municipais, ficaram preocupados. Estamos aqui com a Andressa. Andressa, na sua opinião, como cidadão, você acha que seus direitos estão sendo cumpridos por parte do governo e a população? Alguns direitos acho que estão sendo cumpridos sim, mas alguns estão em falta. O governo está tendo que melhorar algumas coisas que não estão sendo feitas para melhorar nosso convívio mesmo, nossa vida. E a população? A população também tem que equilibrar, né? Também tem que fazer um pouco, mas também está faltando nisso. Está exigindo muito do governo e não está cumprindo com a parte dela também. Obrigado. Com o senhor Henrique dos Santos, e a gente vai fazer umas perguntas para ele sobre o que ele pensa sobre seus direitos como cidadão. Então, Henrique, na sua opinião, como cidadão, você acha que seus direitos estão sendo cumpridos por parte do governo? Não. Não, porque o governo hoje ele não cumpre com as suas obrigações, né, que nós temos garantidas na Constituição. Então, eu estava até conversando aqui com ele do exemplo sobre mobilidade urbana, que hoje é um caos, né, em comparação com países mais desenvolvidos. Então, assim, nessa época de eleição, né, a gente vê isso muito claro, né, como que ocorrem as promessas e a gente vê que isso nunca é cumprido de fato. Então, na minha opinião, é que não. E por parte da população, você acha que a população está cumprindo? A população, ela, de certa forma, ela acaba sendo manipulada, né, principalmente pela mídia, que faz com que todos se mantenham no senso comum e que a gente vive numa sociedade acrítica, que não critica, no caso, a forma como ela vive. Mas a população, ela não tem toda parcela de culpa, muito pelo contrário. Ela acaba sendo utilizada como massa de manobra para que quem tenha poder permaneça com o poder. E qual a sua opinião, sabendo que por corrupção, muitos da população acabam ignorando a importância das eleições? É até por conta daquilo que eu falei há um tempo atrás, nessa última pergunta, né? As pessoas elas ficam desinteressadas, sobretudo porque as pessoas hoje elas não têm muito tempo para pensar sobre isso, né? Até porque elas são muito exploradas em seus trabalhos. Então, assim, mal tem tempo para os seus filhos, né? A gente vê hoje nas escolas públicas, né? E nas privadas também, né? Não só isso na especificidade das públicas, mas a população hoje não tem tempo nem para ela, basicamente. Então, infelizmente, no Brasil, o voto é obrigatório, né? E isso, na minha opinião, é uma coisa que as pessoas que não querem muito pensar no que vão votar acabam sendo obrigadas a fazer isso e fazem assim de qualquer forma. Boa tarde, estou aqui com o Luiz e hoje eu vim fazer umas perguntas para ele sobre o que ele acha sobre o direito de cidadão. Bom, Luiz, para você, o que é ser um cidadão? Ser um cidadão, para mim, além de você exercer seus direitos, você tem o direito de opinar e querer mudar. Você não é obrigado a aceitar a situação como está e não ter opinião para dar, entendeu? Você poder se expressar e poder querer mudar alguma coisa. Para mim, isso é ser cidadão. E quanto a isso, quais são os seus deveres como cidadão? Mais do que nunca, saber votar. Tudo começa na eleição. Se você votar errado, são 4 anos de você sentir no peito o seu voto errado. Se você procurar um candidato que adeque sua necessidade com a necessidade do lugar onde você vive, você consegue conciliar um bom governo que ouve o povo sem deixar os interesses dele de lado. Entendeu? Você como cidadão, você acredita que vivemos em uma boa nação? Não. Na verdade, o Brasil é um país muito fantasiado, muito
imaginado pelas pessoas como se fosse um país, país do novo mundo, país industrializado, país avançado, mas não, tem muita desigualdade social ainda. Por exemplo, a gente pode andar aqui em Santa Rosa, ver lugares, pessoas ricas e andar nem 10 km e ver mendigos andando na rua. A desigualdade é muito gritante no país ainda, por isso eu acho que não é uma boa nação. A população sofre bem com isso. Muito. Podemos concluir, portanto, que a cidadania não se limita a protestar sobre seus direitos e deveres. Vocês, cidadãos, devem correr atrás de segurança, saúde, qualidade e educação, sem esquecer dos seus deveres. O voto, um dos maiores direitos, deve ter importância em quem você irá eleger, que cumpre sua promessa e seus direitos.